Já voltamos com a segunda parte do Band Cidade Entrevista deste sábado, onde eu converso com o Coronel Roberto Rocha, secretário da Defesa Civil do Estado do Amazonas. Coronel, ainda há pouco o senhor falava de cultura da população, que está acostumada mesmo com a água, subindo até perto das lojas, das casas, e não sai. Essa parte da cultura da população, ao mesmo tempo, não se confronta com a parte de falta de planejamento, eu não digo apenas do governo, mas sim dos governos municipal, estadual e até federal, já que essa realidade acontece todos os anos? Na verdade, em si, todos nós temos uma parcela de culpa, até porque, veja bem, a grande parte das pessoas, se elas estão morando onde elas estão, é porque elas não têm um local realmente para morar, né? Então, nós não podemos jogar pedra nem classificar essa situação. Então, isso vira um universo só deles, aquela área de moradia deles, né? Que é uma área de risco, que é uma área potencial de endemias, de surto, ou até de outro nível de periculosidade a nível de segurança pública, né, isso vira. Então, o que acontece? Apesar de todos esses problemas, já existe uma política firme, permanente para esses trabalhos, né? Com a continuidade do Prosamin, mais de 10 mil famílias vão ser beneficiadas. O governo do estado, doutor Omar Aziz, ele tem toda a situação plena de que para o próximo ano, essas pessoas que estão hoje morando nessas áreas alagadas, aonde está passando o programa do Prosamin, elas todas vão estar retiradas, porque realmente é uma situação deprimente. Todos nós, apesar de a gente trabalhar no socorro, na assistência e na coordenação da prevenção das ações permanentes, mas nós vemos a situação difícil que passa cada família, né? E expectativa para quem está nessa situação? A gente sabe que todo ano tem o plano de assistência a essas famílias. Medicamento, cesta básica, isso já chegou a todas elas ou não? Bom, em Manaus nós atacamos diretamente as áreas críticas, né? Uma determinação do governador Dr. Omar Aziz, onde as áreas diretamente banhadas pelo Rio Negro eram as áreas de sólida permanência de ações do governo, como foi na Glória, como foi uma parte ali do bairro do Céu, Betânia, Raiz, uma parte do São Jorge também, a gente deu uma ação. E depois a gente fez a coordenação com a Prefeitura Municipal, que também lançou o programa dela, né, de um cartão solidário, que eles vão fazer também semelhante ao programa que nós estamos fazendo. Então a gente ficou com uma parcela, a Prefeitura ficou com uma outra parcela de atuação, gerindo de forma coordenada, conjunta, essas ações. Entretanto, hoje na cidade de Manaus, essas áreas já são termináveis, ou seja, são áreas já determinadas de alagação, essas áreas. Então, a Prefeitura já tinha uma política de governo específica, né? Além das bolsas principais, tem os trabalhos da assistência social fazendo tudo isso. Mas como essa cheia se adiantou, o governador Dr. Omar Aziz, ele entendeu que a gente precisava dar logo uma ação de choque, como nós fizemos no interior. Então foi isso que foi feito. A gente distribuímos mais de 1.000 a 2.000 kits para as famílias de Comaromba, além de várias pontes, além também de alguns materiais de ajuda humanitária, a gente também distribuiu, né? A Prefeitura também entrou com material, com pessoas, com pontes também. Então a gente fez um trabalho. Lógico que nós não podemos entender que a gente vá conseguir 100% de atuação nessa área, porque com a subida do rio, outras situações mais focais, mais pontuais, passam a abrir outras situações, né? Coronel, agora tem aquela questão que o próprio ditado popular é bem claro. Não adianta dar apenas o peixe, mas também ensinar a pescar. Exatamente. Além daquela bolsa que é dada naquele momento, aquela ajuda de custo, há um trabalho de educação ou não? Porque é isso que faz a diferença, dizem as pesquisas. Como eu acabei de exemplificar. O que nos falta ainda é a cultura da percepção do risco, né? A cultura que a gente tem que entender que o lixo acumulado, o lixo jogado pela minha janela, aquilo vai me trazer um problema, né? Eu deixando a criança brincando na beira do rio, em cima da tábua, em cima da ponte, isso vai me trazer um risco, né? Eu construindo um banheiro ou colocando animais domésticos ali para conviver comigo e dentro d'água, aquilo vai me trazer um risco. Então, a cultura não é só do poder público. O poder público em si, ele atua, ele faz a reverenciação. Entretanto, falta a comunidade, falta a população perceber essa sua situação de prevenção de risco. Falta a gente embutir, reconhecer. Acreditamos que depois desse desastre, as famílias, as comunidades em si, a gente não faz isso por situação política, a gente faz isso por atendimento ao sofrimento do povo. Sabemos que isso não vai resolver o problema, o que vai resolver é tirar realmente essas pessoas das áreas de risco
e implantar um sistema de cuidado doméstico dela. Pois é, Coronel, agora a gente vai ver uma reportagem que mostra a falta de saneamento básico, um problema grande aqui na capital que se repete em outras capitais brasileiras. A reportagem é de Iano Sérgio e Alberto Júnior. O esgoto escorre pela rua. Seu Nildo diz que há rede coletora no bairro, mas não funciona porque os bueiros estão bloqueados pelo lixo há 3 anos. Eu tirei a conclusão de que esse esgoto não funciona. E é cobrada a taxa de esgoto, sim, da população, né, daqui. Sempre reclama, sempre chama o pessoal para a gente dar uma olhada, eles sequer vêm dar uma olhada aqui. No centro, nos bairros, por toda a cidade, o problema é visível. Sem esgoto canalizado, os moradores improvisam, jogam tudo nos igarapés que cortam Manaus. São mais de 1.000 braços de rio. Mais de 90% deles estão poluídos. A população sabe que essa tragédia ambiental também causa danos à saúde. Mosquito, né, assim, o mosquito da dengue também, mosca, esses tipos de inseto, né, que trazem muito tipo de doença também. Então realmente é muito preocupante, principalmente para as crianças, né, essas viroses que estão dando agora. Aqui, o esgoto só é canalizado apenas em um dos lados da rua. A dona Anice teve de fazer uma fossa, a saída para quem não quer despejar os efluentes direto no igarapé. A solução não é a ideal. A fossa pode contaminar o lençol freático no subsolo e exige manutenção cuidadosa. Do contrário... Dizem que estoura, nunca ouvi falar. Mas aqui em casa já aconteceu de quando foram esvaziar ela, não tinha condição mais de usar, teve que fazer outra. Mesmo em áreas consideradas nobres na capital, os moradores convivem com o problema da falta de uma rede coletora do esgoto. Nesta avenida, na zona centro-sul de Manaus, o mau cheiro chega a ser quase insuportável em alguns horários do dia e da noite. À tarde, quando a gente sempre passa, que é um cheiro horrível, ninguém aguenta. Chega mais pela parte da manhã ali, na frente, não tem quem aguente aquele esgoto. Os especialistas explicam que a avenida tem uma das maiores concentrações de fossas em Manaus. Não há como estocar tanto esgoto e parte dele se dispersa na superfície em forma de gás metano, produzindo mau cheiro. Dá um enjoo no estômago, né, que a gente por sentir esse mau odor aqui. A rede coletora existente hoje não chega a cobrir 10% da capital e mesmo assim não se sabe a quantidade tratada. Nos próximos 20 anos nós teremos uma redução drástica no problema de esgoto na cidade. Só por ação do poder público, não. Pela melhoria da cidadania. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas diz que o plano diretor de Manaus deveria prever ações para saneamento básico desde 2002, mas nada foi feito. 10 anos depois, a revisão do plano reacendeu a questão. Prevê a implantação de uma rede de saneamento. Óbvio que precisa também incluir nisso um cronograma, né, de saneamento para que a nossa cidade possa, enfim, sonhar novamente com os nossos igarapés limpos e com o próprio lençol freático livre de uma probabilidade muito grande de contaminação que é causada por causa das fossas que ocupam 90% de nossa cidade. Coleta e tratamento de esgoto significa dignidade. Coronel, infelizmente uma falta de educação, né? Como a gente viu, infelizmente essa cultura de saber que se jogar a sacola ali vai prejudicar se vier uma cheia, ainda não existe na cabeça de boa parte da população. Voltando à questão da educação, o senhor, como secretário da Defesa Civil, que recado deixaria para quem está em casa sobre esse assunto? Bom, eu acredito que o poder público ele tem, lógico, toda a obrigatoriedade de atender, de apresentar políticas alternativas para minimizar qualquer tipo de situação, mesmo que não fosse a do desastre, de qualquer tipo de ações das políticas de gestão pública que é feita. Porém, nós temos que entender que a gente tem que ter um começo, né? Todos nós temos que dar uma contrapartida. Nós não podemos esperar somente que o governo entre com saneamento, com contêineres de coletores de lixo. Temos que entender que nós precisamos dar o nosso pontapé, por exemplo, preservar, não contaminar, não envolver todos os tipos de atipicidade de lixo, de material, de resíduos, né? Hoje, no interior do estado, nós temos feito uma campanha e uma política muito forte de preparação e capacitação, muito forte, onde a gente pega voluntários, funcionários,
para dar treinamento, para ele intervir em ações invasivas ou não invasivas dessa área de desastre. Então, muitos trabalhos que estão dando retorno para nós hoje é satisfatório. Sabemos que a gente tem que caminhar mais um pouco, mas em função da situação de continente que é o nosso estado, isso dificulta. Mas nós já andamos um pouco, mas sabemos que ainda há muito o que fazer, porque essa cultura da percepção do risco no estado do Amazonas, ela ainda está muito preliminar, ainda está muito tímida. Nós precisamos de um envolvimento maior, de uma cultura mais específica das pessoas, né? Principalmente no nosso estado. Antes, quando se falava cheia, vazante ou vendaval no estado do Amazonas, era algo corriqueiro. Hoje já não é, a proporcionalidade é outra. Coronel, infelizmente a gente está chegando ao fim do Band Cidade Entrevista de hoje. Gostaria que o senhor deixasse para quem está em casa também como é que a gente pode procurar a Defesa Civil em uma situação de emergência, a casa alagando, a rua sendo inundada. Bom, para o Poder Público Municipal, principalmente na capital, você diz com 99. Para algumas cidades ao redor da região metropolitana, esse número também ele existe, o 99. Para a situação de Defesa Civil do Estado, você pode ligar para 3216-9368 ou 3216-9375. Esses telefones estão à disposição, mesmo nós não temos uma autonomia direta, porque toda autonomia é do município, mas nós recebemos qualquer cidadão normal na nossa secretaria para atender e orientá-lo na maior diversidade que a gente possa resolver. Ok, Coronel, muito obrigado pela sua visita. Ok, muito obrigado. Bom, e para a gente resta apenas a consciência e para o governo o seu dever de realmente fazer para depois nós vermos o resultado. Esta edição do Band Cidade Entrevista fica por aqui. A gente se encontra na próxima oportunidade. Até lá.